consciência corporal, vai dando esse fortalecimento, porque o músculo ele precisa de estímulo. E nem sempre o estímulo vem de fora, ou vem de um peso, ou vem de uma carga. Muitas vezes esse estímulo é neurológico. Se a gente acredita que a gente pode fazer algo, a gente começa a fazer. Se a gente não acredita que é capaz, a gente não faz. Muito bom, Thiago. Parabéns por esse cuidado que você tem com seus idosos, né, seus alunos, porque o que a gente vê muito aí é o professor de educação física estimulando o idoso muitas vezes não tem aquela capacidade funcional de executar tal tarefa, né, e muitas vezes a gente não tem esse olhar de preocupação. Então, parabéns aí pela sua postura, dedicação, estímulo, né, com seus alunos idosos, né, nas suas aulas de dança, porque a gente sabe que a dança é uma ferramenta muito importante para a prevenção de quedas, né? Infelizmente, a quedas não envolve só os fatores físicos, né? Tem outros fatores multifatoriais que levam à queda. Por exemplo, os fatores extrínsecos a gente não consegue controlar. Mas assim, se a gente já tem um fator intrínseco bom, preparado, muitas vezes acaba que não deixa a gravidade da queda, dependendo da situação, piorar, né? Então, parabéns por esse cuidado que você tem, né, com seus idosos. Eu mesmo já fiz uma aula do Thiago de Zumba e só tinha idosos, só eu que era a mais novinha lá. E assim, o cuidado que o Thiago tem com os alunos dele é interessante e ele cativa, né? Ele tem uma habilidade de empatia com os idosos que, por mais que o idoso não consiga executar, por exemplo, uma elevação do braço, ele vai lá e consegue, sabe? O idoso se esforça, o idoso interage, essa habilidade social, né, de socialização da aula dele é muito legal. Então você está de parabéns, Thiago. E também eu gostaria de escutar um pouquinho de você, se você fosse para um ambiente institucional, né, que a gente sabe que a força, as capacidades físicas do idoso diminui. A gente tem que se movimentar para não ter atrofia, né, e outras comorbidades aí que é muito importante nesse olhar de prevenção de quedas para o idoso. Então você mencionou no seu discurso aí que se você percebe que o idoso não consegue acompanhar a sua aula, você deixa o idoso sentado fazendo os movimentos. Isso você conseguiria enxergar muito bem, por exemplo, numa instituição de longa permanência, né? Então você adaptaria a sua aula, por exemplo, de Zumba para um ambiente aí institucionalizado, né? Você conseguiria me falar um pouquinho desse sentido aí, para a gente trabalhar com os dois públicos, o público aí do idoso robusto com o idoso frágil? Sim, e olha só, e fazendo um adendo dessa questão da queda, da prevenção de queda, na verdade, a gente fala de algo que é simples, que é de força. Quando a gente fala de força, a gente não está falando de uma força de um alpinista, onde ele pega aqueles pesos assim, enormes, de pessoas que estão querendo arrastar carros. Tudo que é força, até para levantar o celular que nós temos, que é tão comum no nosso dia a dia, a gente precisa de força. Para apertar uma bolinha na mão, a gente precisa de força. Para pegar um controle, para poder mudar na nossa televisão, isso é força. Então, assim, por que aquele idoso, na verdade, por que muitos idosos têm propensão a ter quedas? Porque às vezes falta força nos membros inferiores para poder elevar o pé. Basta isso. Então, porque às vezes é um tiquinho assim, de um desnível de uma calçada, que se aquele idoso, se ele não tiver um estímulo de elevar o joelho para poder tirar o pé do chão, para poder fazer a caminhada, quando tiver esse tiquinho a mais de um desnível na caminhada, ele não vai conseguir passar. E é por isso que existem muitas quedas. Por quê? É falta de força. Se eu ando sempre por esse nível, arrastando o pé, como querendo andar assim, de forma reta, quando tiver qualquer coisinha vai impedir que eu passe. Então eu preciso de força para elevar o joelho, para poder tirar o pé do chão e poder colocar o pé na frente do outro. Se é uma pessoa mais jovem, ela consegue ter um pouco mais essa
noção, né, de, não, agora ele vai popular. Mas o corpo dele para o outro é difícil isso, porque a nossa resposta neuromotora, a resposta neuromotora de um e outro é um pouco mais lenta, né, do que de uma pessoa mais jovem. Então, às vezes, ele até sabe que ele tem que levar o pé. Então, ele manda o cérebro manda uma mensagem para o corpo e fala: olha, você tem que levantar esse pé, você tem que levar esse joelho para poder passar aquela pedra. Mas, no corpo em si, às vezes não é isso que acontece. O nosso corpo, o corpo do idoso, ele não consegue medir ou não tem força para transpor esse obstáculo e acaba tendo essa queda. Então, assim, muitas vezes a gente também fala, a gente vê às vezes na rua, alguns corpos, alguns negócios, onde eles são mais curvados, são corpos assim, onde tem um pouco mais aquela protrusão da coluna torácica, que é o que a gente chama de corpo independente, mas não é o termo que a gente deve utilizar, mas é que se a gente está falando de idoso, a gente sabe que tem os idosos que acabam usando termos mais antigos, né? Mas é uma protusão, é uma intercifose, na verdade, da coluna torácica, onde você tem você fica com um calombo, entre aspas, nas coisas. Então, assim, por que às vezes isso acontece? É falta de força. É falta de força de colocar esse ombro para trás, manter o nosso centro de corpo contraído, que é o abdômen, para ter essa postura. E tudo isso também influencia o nosso caminhar, até na forma como a gente responde ao nosso corpo, como a gente responde a caminhada, aos estímulos, às vezes dificulta até de levantar de um sofá. Então, por isso que é importante que a gente incentive a atividade física. Não só a atividade física por fazer. Faça porque você tem que fazer. Não, faça porque o nosso corpo precisa de estímulo, ele precisa criar força. Ele precisa criar força para que, quando a gente tenha qualquer obstáculo, que pode ser até mesmo alcançar a linha de controle da televisão que está longe para a televisão, isso já é algo que é importante, sabe? Que já influencia. Né? Às vezes tem alguns idosos que dentro da sua casa ou apartamento, que seja, tem alguns degraus. E às vezes o idoso não consegue levantar, subir esses degraus ou descer. Né? Então, o que acontece? É isso, ter força, a gente precisa ter esse estímulo para que a gente consiga transpor esses obstáculos, por menores que sejam. E quando a gente traz essa realidade para moradores de residências de longa permanência, em alguns lugares conhecidos, também casas de idosos ou afins, como eu falei, às vezes eles ficam sentados, porque às vezes não conseguem ficar muito tempo em pé, que cansa, a perna cansa, o trabalho cardio. Então, mesmo sentado, por exemplo, se ele estivesse em pé, ele não conseguiria elevar o joelho, por exemplo, elevar o joelho até o nível do quadril. Agora, quando ele está sentado, é mais fácil de estimular isso nele. Olha, levanta o joelho, vamos levantar o joelho. Agora ele levanta o pé, sabe? Boa papel, com a perna esticada, sobe, desce. Então, assim, a gente consegue trabalhar esses estímulos de uma forma mais fácil. Né? Então, como eu falei, tem muitos que também são acometidos pela demência. Então, por isso também não dá para você fazer algo muito coreografado, porque muitas vezes você não vai conseguir lembrar de uma aula para outra, nem a coreografia, né? Mas se você ensinar movimentos, eles são super capazes de fazer, mesmo dentro da sua mobilidade. Por exemplo, esse idoso, ele tem uma altura muito grande, por exemplo, aqui no ombro, que impede ele de esticar o braço. Tá bom, não precisa esticar o braço, mas vamos tentar esticar o seu máximo. E isso vai estimulando, que esse máximo, por exemplo, às vezes é um nível aqui. É só isso que ele consegue mover o braço. E aí, conforme a gente vai estimulando, ele vai aumentando. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando. E às vezes, ele, por conta de sua patologia ou de alguma deficiência,
ele não consiga se dar conta dessa melhoria dele. Mas nós, como profissionais, até os cuidadores também, todas as pessoas que estão envolvidas dentro dessas atividades físicas, elas conseguem perceber na melhoria de grau de amplitude, de flexibilidade, de força, até de autonomia. Porque se a gente influencia, tem alguns idosos que precisam muito de andadores, ou só com o braço dado, mas quando você estimula ele a caminhar, ele vai. Se a gente usar um parâmetro, é igual ao bebê. O bebê tem um gatinho, né? Se você não incentivar que ele ande, ele não vai andar. Ele vai dar no momento dele. Mas às vezes o momento dele pode ser bem tardio. Se você estimular que ele caminhe, ele vai caminhar. E com o idoso é igual. Só que no caso do idoso, não é porque ele não sabe. Voltando, muitas vezes é por falta de força. Às vezes eles não têm um grau de flexibilidade ou de força para poder caminhar, que é algo que é tão básico. Se a gente estimula, só o fato de fazer um exercício físico, sem tentar, só esse exercício de esticar a perna e dobrar, algo bem simples. Você acha, não, isso daí só vai ajudar também a, sei lá, só esticar a perna. Não, por quê? Você está estimulando os músculos da coxa, você está estimulando os músculos da virilha, você está estimulando você está lubrificando, estimulando as articulações. Isso, obrigado. Isso. Você está estimulando e lubrificando as articulações, e isso faz com que ele ative e mude já o jeito de caminhar. Porque é algo que é intrínseco. Às vezes ele não precisa levar atenção para caminhar para poder caminhar. Ele pode trabalhar e caminhar mesmo sentado, por exemplo. Ou às vezes é um idoso que é acamado, que é aquele idoso que ele não tem condições de sair de uma cama. Porém, mesmo esse idoso, a gente não pode desistir e achar que, puxa, ele não consegue funcionar, vamos abandonar ele, vamos esquecer, ele não faz nada mesmo, então ele deixa de lado. Então, o pensamento deve ser o contrário. Se esse idoso ele não consegue se levantar, ele não consegue se sentar, então o nosso objetivo não é que ele corra uma maratona. Não, o nosso objetivo é fazer ele se sentar. É um simples. A gente faz isso todo dia, só se levantar. São atividades de vida diária que é importante a gente manter, né, Thiago? E você falou muito da força do idoso institucionalizado, o quanto eles perdem, né? Isso, como a nossa audiência aí, a gente tem cuidadores, familiares, né, que estão assistindo essa nossa live, é importante esse olhar atento que você comentou da força, porque muitas vezes uma queda não é a queda ir ao chão e sofrer algum dano, né? E sim, por exemplo, o idoso vai tentar subir, sair da cadeira ou sair do sofá e não tem forças nas pernas. Então, isso também é uma forma de queda, né? Para deixar bem claro aí para a nossa audiência, que a queda não é a queda, eu caí ao chão, fraturei o fêmur. Não. A queda, se você só tenta sair de uma cadeira, de um sofá, de uma cama, e você não tem forças nas pernas, isso já é um alerta preocupante aí para a gente trabalhar as questões, né, de força muscular, equilíbrio, né? O fisioterapeuta, educador físico, tem que ter esse cuidado, esse olhar, e até para instruir para o cuidador, que muitas vezes o cuidador vai pegar esse idoso para dar banho, por exemplo, quer deixar o idoso em pé, e muitas vezes esse idoso não tem força em membro inferior, e acaba que o idoso cai por uma falta de iatrogenia, né? Um descuidado que não teve esse olhar clínico, sabendo que falta força na perna do idoso. Então é bem importante aí para os cuidadores que estão assistindo a gente, né? Que estão iniciando agora esse processo de cuidado no idoso,
ter esse olhar, né, esse cuidado, conversar com o fisioterapeuta, conversar com o educador físico, falar assim, olha, esse idoso não está mais conseguindo sair da cama, não está conseguindo ficar em pé para sentar, vamos ter um olhar mais específico com ele, né, para ter uma conversa multidisciplinar, que é muito importante, né, não só o olhar, o idoso não consegue ficar em pé, eu vou deixar ele deitado, porque, né, não vou me preocupar com ele, não, muito pelo contrário, o próprio Thiago falou, né, da questão dos princípios aí físicos, as capacidades funcionais de estímulo, né, você tem que estimular esse idoso a fazer exercício, a se movimentar e evitar o sedentarismo, né, que a gente sabe também que a questão nutricional é importante, né, o baixo peso, sobrepeso, isso interfere na presença de quedas. Então, por isso que é muito importante a equipe disciplinar tá interagindo, né? Sempre olhando esse idoso com cuidado, sempre. Seja ele institucionalizado, seja ele um idoso robusto, né? Porque o robusto é o idoso saudável, que a gente vai na academia, faz sozinho nas atividades físicas, ele consegue participar da série de musculação, da série lá da coreografia de dança de zumba do Thiago, né? Não, mas a gente também tem essa preocupação com esse idoso que não tem, né, essa capacidade aí funcional, mas a gente tem que estimular. E assim, interagindo, né, socialmente, por quê? Porque se eles estão num vínculo entre idosos, eles conseguem ter estímulo. A gente viu aí na pandemia o quanto todo mundo, não só idoso, como jovens, perdeu força muscular, né? Teve sobrepeso, porque a gente ficou em casa isolado, não fazia atividade física, o idoso que estava institucionalizado piorou, né, nessa questão. Então é importante, gente, a gente está aqui para falar para vocês, movimentem, né? Não fiquem parados. E esse olhar, Thiago, aí como você, profissional de dança formado e de educação física, é muito importante, porque ainda existe, infelizmente, profissionais de educação física que não têm esse cuidado, que querem que o idoso ganhe massa muscular, que fiquem fortões, né? E não é esse o objetivo, né? O objetivo é trabalhar com a capacidade funcional dele, dentro do limite dele, né? Então, parabéns, você aborda muito bem isso, e a gente vivencia isso nas suas aulas, a sua preocupação. Os nossos alunos aí, idosos, estão assistindo hoje a nossa live, né? Obrigada pela audiência de vocês, né? Então, Thiago, essa mensagem que você passa, tanto na prática quanto na teoria, né? E do cuidado com o idoso. Então, a gente gostaria muito de agradecer e que você deixasse uma mensagem final aí, porque o nosso tempo da live já finalizou, né? Então vamos ter o respeito aí com os nossos convidados, enfim. Então a gente gostaria que você deixasse uma mensagem tanto para os idosos, familiares, cuidadores, profissionais de todas as equipes multidisciplinar aí, a mensagem importante. E qual é o segredo que você tem da sua aula, por exemplo, de Zumba, que eu frequentei com os idosos? Qual é o seu segredo? Você consegue estimular tanto a empatia, você consegue estimular a música é muito legal, todos os idosos gostam, né? Você consegue interagir com o ritmo, por mais que você seja um profissional de elite aí, porque você dança muito bem. Então, é top mesmo, Mariane. Aqui a audiência está falando que você é top, e eu concordo que você é top em todos os sentidos, tanto profissional como humano. Então, deixa uma mensagem final para a gente, e aonde que as pessoas podem encontrar você, Thiago, por favor? Olha, a mensagem que eu vejo, que eu acredito que é muito importante, é que força é vida, movimento é vida. Então, a gente precisa se movimentar. Qualquer coisa que é deixada de lado, ela se perde, né? Se a gente deixa qualquer coisa ali parada, aquilo ali não se move. E isso se a gente levar isso para a nossa vida, nós também somos assim. A gente não deve parar. Independente do grau de movimento, a gente deve se movimentar. Principalmente movimentos que estimulem a força, estimulem a nossa capacidade física, o nosso equilíbrio, nossa flexibilidade,
Porque todas as capacidades físicas ajudam a gente de uma forma ou de outra. Então, assim, até essa questão, assim, falando dos idosos, a dança, ela ajuda, porque muitas vezes a dança ela também está envolvida com música. E a música ativa certas partes do nosso cérebro que ajudam esse sistema neuromotor, esse tempo de resposta de mente e de corpo. Né? E aí, voltando só puxando essa questão de quedas, da prevenção de quedas, é importante que a dança nesse sentido, porque ajuda que a gente se mantenha mais alerta, mais ativo. Até para o idoso que trabalha essa questão mais neuromotora, isso vai ajudar com o tempo de resposta, né? Foi super importante que você falou, essa questão que às vezes não é a queda em si, mas não só a falta de força, mas também às vezes porque o idoso não tem aquele tempo de resposta de se resguardar, às vezes, por exemplo, de cair de alguma forma que seja menos dolorosa, porque o tempo de resposta é muito grande. Então, isso eu digo para todos, gente. Força é vida, movimento é vida. Nunca é tarde e sempre é tempo. Então, a gente sempre pode fazer. Independente, se não tem tempo que eu trabalho demais, faça em casa, procure aulas online, tente estudar de forma online, converse com os professores, converse com o fisioterapeuta também, que olha, eu preciso. Então, vem aqui em casa, vamos fazer. Muitos amigos, né? Se você tem intimidade, junta 2, 3 amigos, vamos brincar, vamos se mover, vamos, sabe, converse com o fisioterapeuta, converse com o consultor de dança. Como que eu posso indicar, que vocês podem nos indicar para fazer exercício aqui só, sei lá, 30 minutos no meu dia para poder fazer, sabe? Se alongue, se mexa, movimenta, tá? E falando mais de mim, muito obrigado, gente. Principalmente na aula de academia, aqui no alto da 15, mas também vocês podem deixar mensagens, podem falar no inbox, porque eu também trabalho não só na unidade de dança, mas na unidade de pesquisa. Se vocês quiserem também conversar um pouquinho mais sobre o trabalho com idosos, mais de pesquisa, deixem o inbox comigo na página que eu respondo todos lá. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, pessoal. Aí, lembrando que essa live vai ficar salva também na sua página, né, Dani? Claro, vai ficar. E assim, até para quem está entrando hoje, essa semana vai ser uma semana com diversos profissionais da saúde, né, falando sobre prevenção de quedas. Então, assim, amanhã vai ter uma live muito legal com uma geriatra, né, que é importante também ter esse olhar multidisciplinar. E, Thiago, poxa, você é sensacional, né, Thiago? Eu sou sua fã aí de carteirinha e muito obrigada pela sua presença, audiência, aos familiares, cuidadores de idosos, né, e toda a equipe multidisciplinar que está aqui presente, te escutando. E o Thiago é uma simpatia em pessoa, né? Então a gente não tem dúvida disso. Então quem não fez a aula do Zumba ainda com o Thiago, olha, aproveitem, se inscrevam, que é muito legal. Obrigada, tá bom, Thiago? Obrigada, audiência, obrigada a todos e vamos cuidar para a gente não cair, tá bom? Muito obrigado, um beijo e boa semana.